Olá, me chamo André Lacerda de Almeida e juntamente com Davi e Jorge iremos falar do tema combate à prostituição e exploração sexual infantil, o relacionando com a disciplina de direitos da criança e do adolescente. Para tal, pesquisamos acerca de dados sobre a exploração sexual infantil no Brasil e em nossa região, bem como procurando saber as consequências de tal prática na vida de crianças e adolescentes, de forma que pudéssemos identificar quais direitos fundamentais desse grupo estariam sendo violados. Além disso, buscamos uma solução efetiva para combater tal problema, de forma a garantir os direitos previstos no nosso ordenamento jurídico às crianças e aos adolescentes. Pois bem, irei começar falando do porquê escolhemos esse tema. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa é a redação do artigo 227 da nossa Constituição Federal de 88. Apesar de garantir direitos tidos como fundamentais à criança e ao adolescente, bem como impor o dever de assegurar e proteger esses direitos à família, à sociedade e ao Estado, o que infelizmente ainda se observa no atual cenário nacional é uma grave violação ao que está disposto no citado artigo. Tal situação é evidenciada quando observados os dados acerca da prostituição e da exploração sexual infantil. Segundo os dados da Unicef, cerca de 250 mil crianças estão em situação de prostituição em nosso país, com as maiores concentrações de casos sendo nas regiões mais pobres. Ademais, para a tristeza e vergonha de nossa região, as análises mostram que o maior número de casos de turismo sexual em se tratando de crianças e adolescentes se dá na região Nordeste. Em cartilha elaborada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram levantados os seguintes dados. No ano de 2011, ao primeiro semestre de 2019, foram registradas mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Disque 100. Tal número é ainda mais alarmante se levarmos em consideração que, segundo o próprio Ministério, apenas 10% dos casos são denunciados, ou seja, o número real de casos seria por volta de 2 milhões. Ainda em dados dessa mesma cartilha, atestou-se que no ano de 2020 foram recebidas 95,2 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes em 2020. Desses, os registros corresponderam a 368.333 violações, que incluíam violência física, psicológica, abuso sexual físico, estupro e exploração sexual. Já em dados reunidos pela BBC Brasil, atestou-se que 70% das vítimas de estupro em nosso país são crianças e adolescentes, sendo ainda maior se levarmos em consideração a subnotificação. Esses dados revelam a situação catastrófica pela qual nosso país enfrenta em se tratando desse tema, principalmente se levarmos em consideração as consequências decorrentes desse tipo de abuso em nossa sociedade. Crianças e adolescentes vítimas desse tipo de abuso serão mais suscetíveis a desenvolver traumas e problemas que levarão para a vida toda, sendo tais mazelas facilitadores para o aparecimento de psicopatologias graves, o que prejudica a evolução psicológica, afetiva e social das vítimas. Tudo isso somado à falta de apoio psicológico profissional só demonstra a verdadeira gravidade da situação. Ademais, tais problemas não irão afetar a criança ou adolescente apenas no aspecto interno, psicológico. O que se observa na realidade é que há um notável prejuízo na vida educacional e, consequentemente, profissional no futuro dessas crianças e adolescentes. Além disso, a realidade demonstra que as vítimas desse tipo de abuso apresentam maiores chances de, no futuro, atuarem na área da prostituição, na qual estarão suscetíveis a mais abusos e à exposição ao risco de contraírem possíveis DSTs. Porém, apesar de já evidenciada a gravidade das consequências dessas práticas de abuso, a maior ainda não foi aqui tratada. Em trabalho realizado pela autora Núbia Angélica de Jesus, da Universidade Católica de Goiás, revelou-se que grande parcela dos indivíduos que cometeram práticas de abuso sexual e de estupro contra crianças e adolescentes
foram eles próprios vítimas dessas práticas quando menores. Portanto, o que se percebe é a existência de um ciclo vicioso de violência, abuso e exploração que se perpetua em nossa sociedade, que, se não for urgentemente combatido de maneira eficaz, acarreterá prejuízos ainda maiores no futuro. Portanto, essa é a justificativa de nosso projeto, em virtude da alarmante situação de infringência aos seguintes direitos fundamentais: da saúde, vistos os problemas psicológicos, bem como os físicos resultantes dessas práticas de abuso, além da exposição a ADSTs, da educação, baixo rendimento escolar em virtude dos abusos, da profissionalização, alta probabilidade de ingressarem na prostituição e principalmente da dignidade, considerando todo o escopo de violação a direitos fundamentais que garantem o mínimo necessário de uma existência digna das crianças e adolescentes em nosso país. Assim sendo, vê-se como necessárias não só medidas para reparar os danos já ocasionados, mas também meios de prevenir e coibir a prática de abusos futuros. Eu me chamo Jorge Tel e farei uma breve descrição sobre a nossa proposta. Como é de conhecimento, o Brasil possui inúmeros programas e órgãos públicos voltados especialmente para a proteção à criança e ao adolescente. No entanto, traçado o contexto geral da problemática, vê-se que os esforços empregados por esses órgãos e programas não vêm sendo suficientemente eficientes para combater a prostituição infantil. E a nossa proposta não é de maneira alguma encerrar com a atuação desses projetos. Muito pelo contrário, nós queremos atuar em conjunto com eles para aprimorá-los. Contudo, para o melhor entendimento sobre o tema aqui abordado, é necessário entender de que forma ele surge. E são vários os fatores que acarretam a prostituição infantil. Entre eles, podemos citar a situação de pobreza, que infelizmente ainda é algo que acomete milhares de famílias no nosso país, e tal situação por vezes leva a criança a buscar meios de contribuir com o sustento da família. Ou, por outro lado, e de uma forma ainda mais alarmante, quando os próprios pais ou responsáveis forçam o menor a adentrar nesse mundo, fazendo-os com que tornem-se vítimas de turismo sexual, prática corriqueira na região Nordeste. Outro fator a ser destacado é a ausência de assistência psicológica e social, que torna as crianças fragilizadas em ambos os aspectos, fazendo-as com que se tornem vítimas mais fáceis de serem corrompidas ao mercado da prostituição. Daí, percebe-se que não se deve associar a problemática especificamente a um ou outro fator, sendo necessário compreender todo o contexto da vida do menor. Após compreender as particularidades da manifestação do tema abordado, nota-se a importância que os órgãos de proteção ao menor têm na prevenção da causa. Tais órgãos como a Secretaria de Assistência Social de cada município, o CREAS, o Conselho Tutelar e etc., possuem ferramentas voltadas para essa causa, para evitá-la, dar suporte e amparo necessário para aqueles que foram influenciados a adentrar no mercado da prostituição e por conta disso sofreram problemas sociais e psicológicos acarretados por estes. Assim como o governo federal fez, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, passou a promover e executar uma série de ações que vão desde a denúncia até a capacitação de profissionais da área da saúde, educação e assistência social para lidar com os casos de abuso sexual na infância e juventude. No entanto, alguns municípios não possuem os referidos órgãos. Nesse caso, programas que forneçam serviços semelhantes aos dessas unidades podem ser criados com atenção especial a essa causa. As instituições de ensino, como escolas e universidades, também possuem ferramentas capazes de prevenir e coibir tal problemática, através de programas educativos que tratem sobre ela, visto que o baixo rendimento escolar pode ocorrer em virtude dos abusos sofridos, devendo ser abordado o tema da prostituição infantil como forma de alertar os menores para a causa, dando-lhes a devida liberdade para entenderem sobre o tema e, a partir de então, preveni-lo. Nesse contexto, evidencia a notória influência que as políticas públicas têm no combate à problemática em discussão. Exposto o papel de cada um dos referidos órgãos no combate à causa, nota-se o quão pode ser vantajoso o trabalho em conjunto das secretarias de assistência social, dos centros de referência especializados em assistência social, o CREAS, das instituições de ensino, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, bem como da polícia e qualquer outras unidades ou instituições que queiram fazer parte dessa luta, possam desenvolver ações conjuntas para combater a causa e todos aqueles indivíduos que a propagam. A proposta do projeto ora apresentado incide na atuação conjunta dos referidos órgãos na luta contra a prostituição e abuso infantil, partindo da abordagem na esfera social e psicológica, com maior e mais diverso acompanhamento para aqueles que vivenciaram ou vivenciam o infortúnio tratado,
bem como sua prevenção, e adentrando na esfera educacional, com a conscientização de crianças e adultos sobre a referida problemática. Olá, me chamo Davi Alves e agora irei discorrer um pouco sobre os resultados obtidos no nosso trabalho. Inicialmente, o principal resultado ao qual devemos chegar é a diminuição dos casos de prostituição infantil, adotando algumas medidas imprescindíveis tais como assistência social, polícia, educação, conselho tutelar e políticas públicas. Desenvolvido esse trabalho, buscamos tomar ciência e apresentar os principais pontos a qual acontece esse feito. Destaco aqui bares como sendo o principal ambiente onde mais é registrado casos de prostituição infantil. Há no nosso ordenamento jurídico brasileiro penalidades para quem pratica violência sexual, cuja previsão legal encontra-se prevista no artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prevê uma pena de 4 a 10 anos e multa. A execução desse crime viola claramente alguns direitos fundamentais, como a liberdade, dignidade da pessoa humana e dentre outros. A forma mais eficaz de combater esse comportamento é realizando denúncias contra o autor desse delito. Não nos resta dúvidas que se essa prática continuar oculta ao conhecimento das autoridades, com certeza esse cenário vai tender a se agravar cada vez mais.